resolvi testar a caixinha do Nubank e o porquinho do Inter. A gente investiu R$20 mil em cada um. Cada um não, né? Em cada um. Qual será que rendeu mais? Essa é uma grande pergunta, é um grande mistério. Mas isso foi um investimento prático na realidade. Eu quero chamar duas pessoas aqui que fizeram esse investimento. Então eu tô com o Bruno. O Bruno, ele investiu R$20 mil. Você investiu R$20 mil no quê? Eu investi R$20 mil no Inter. E temos também o Gui. O Gui investiu R$20 mil no Nubank. No Nubank. Isso. E aí, o que você acha que rendeu mais? O que você acha, Julinho? Eu acho que o Banco Inter. Banco Inter? Será que rendeu mais que o Nubank? Só chutei. Você chutou. O que a gente fez aqui, ó? O Bruno, ele pegou R$20 mil, botou no Inter, só que ele dividiu em dois investimentos. Eu botei no CDB meu porquinho, que é um que rende 100% CDI, e também investi no LCI porquinho 1080 dias. Você botou no CDB, meu porquinho, e você botou 10 mil na LCI. Isso, os dois são porquinhos do Inter. Tá. Você investiu, então, no dia 4/4 de 2025. Isso daí significa que foram 19 dias corridos até aqui. Foram 12 dias úteis. É importante porque a rentabilidade, geralmente, ela não incide sobre os dias corridos. Geralmente, ela incide sobre os dias úteis. Então, foram 12 dias úteis. E esses investimentos que são atrelados ao CDI, eles não rendem no final de semana. Então, se você está numa sexta-feira e aí você dormiu, você acordou na segunda-feira, ele vai contar como rendimento de um único dia. Ele não vai render sábado e domingo. O CDB Meu Porquinho, ele rendeu R$10 mil, virou 10.057,93, é isso? Só que olha só, tem um valor líquido. O valor líquido é o R$10 mil e 28,74. Isso significa o seguinte, ele tem que pagar um imposto de renda, ou IOF, se ele for resgatar antes de um certo prazo, que é o caso dele. Quando você investe em algo que não é isento de imposto de renda, no resgate você vai pagar um imposto sobre o seu lucro. E no caso aqui do lucro do Bruno, ele teve um lucro de R$ 57,93. Então, se ele resgatasse hoje, como tem o IOF, caraca, você ia pagar quase 50% do seu rendimento. Ia pagar R$ 29,19 de imposto e de IOF. Caramba, cara. Ou seja, se você for aplicar para menos de 30 dias, que é onde incide o IOF, isso daqui geralmente não é um bom negócio. Agora, ele investiu R$10 mil também na LCI porquinho 1080 dias. Você investiu 10 mil, aí você tem 10.053,87 e você, se fosse resgatar hoje, teria 10.034. Só que o imposto que você pagaria é menor, é só R$19,39. Por que o Bruno pagaria menos aqui? Porque como a LCI é um investimento isento de imposto de renda, ele não vai pagar imposto de renda. Ele só pagaria o IOF, que é imposto sobre operações financeiras. E para você ter noção do IOF, olha que bizarro. IOF, se você investir e resgatar depois de um dia, você vai pagar 96% de IOF. É quase tudo. 2 dias, 93% de IOF. 3 dias, 90% de IOF. E ele vai diminuindo 3% por dia. Aliás, até que 29 dias depois, você paga 3% de IOF. E 30 dias depois não existe mais IOF. Então, se você vai investir, geralmente você precisa investir para mais de 30 dias. Mais importante, esse IOF não incide sobre o seu patrimônio, é sobre o lucro. Se você investir um valor, você não vai tirar menos do que esse valor. E o imposto de renda, como que funciona? Se você resgatar o seu investimento antes de 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. Se você investir e resgatar entre 6 meses e 1 ano, você vai pagar 20% de imposto sobre lucro. Pensa assim, ó, investir 10 mil. Aí agora você está com 10.100. Se você fosse resgatar isso daqui entre 0 e 6 meses, você paga 22,5% de imposto. Se você fosse resgatar de 6 a 12 meses, você pagaria 20% de imposto. De 12 meses a 24 meses, ou seja, de 1 ano para 2 anos, você pagaria 17,5% de imposto. E aí, acima de 24 meses, aí você paga 15% de imposto. Ou seja, se você se mantivesse investido nesse investimento, você poderia chegar até 15% de imposto sobre o seu lucro e 0% de IOF. Qual que é a diferença dos dois investimentos que o Bruno fez? Ele investiu no CDB do Meu Porquinho, ele investiu na LCI do Porquinho 1080 dias. Então, se você for entrar no Inter para investir e se deparar com essas duas opções, você tem que entender que eles têm objetivos diferentes. E o investimento, ele serve para te ajudar a atingir algum objetivo. E aí, então, a tributação dos dois, um é imposto de renda regressivo, o outro é isento de imposto
para pessoa física. A liquidez, isso é muito importante porque o CDB do meu porquinho você pode investir a qualquer momento. Mas a LCI só 360 dias depois de investir. Então talvez tenha alguma liquidez antecipada, só que não é o esperado. O esperado é que você só possa resgatar depois de 360 dias. O rendimento do CDB é 100% CDI e o da LCI é 93% CDI. Só que aí você pensa, o que rende mais? Você tem um investimento, ó, 10 mil. Em um investimento ele rende 10% e no outro investimento ele rende 9%. Qual que rende mais? Se 10% for um CDB e 9% for uma LCI, isso é muito interessante, porque se um CDB você pagar imposto, vamos supor que você pague 20% de imposto, você vai perder 2% de imposto. Então você vai ficar com 8% líquido. A LCI, ela já é líquida. Então uma LCI pagando menos, rende mais com o CDB. E por isso que você precisa buscar um investimento isento de imposto de renda ou um investimento que paga imposto, mas que renda muito mais, tipo 12%, para justificar. Então 100% do CDI no CDB é muito menos, mas é muito menos do que 93% do CDI. Aliás, fica sempre uma dúvida aqui, que é o seguinte, ó. A gente tem o CDI de 10% ao ano. Se você tem um investimento que rende 100% do CDI, quanto que rende esse investimento? Ele vai render 10%. Se você tem um investimento que rende 93% do CDI, quanto que rende esse investimento? Ele vai render 9,3%, porque é 93% de 10%. Então, se você fosse pagar imposto sobre isso, daria muito menos do que esse daqui de baixo. Então, no final das contas, você tem garantia do FGC nos dois, isso é bom, é muito seguro. Não tem investimento máximo, você pode investir a partir de R$1 e você tem investimentos diferentes. Vimos aqui o que aconteceu no Inter. Agora vamos ver o que aconteceu no Nubank e depois vamos comparar para ver qual rendeu mais.